Olá, feras! Está começando mais um programa que ajuda você a tirar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio. Está começando mais um Vai Cair no Enem. Todo programa eu dou esse aviso e vou dar mais uma vez. Se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá, @Vai Cair no Enem. Tem muito conteúdo bacana que você pode tirar dúvidas com os professores e com os próprios feras. Cada um vai se ajudando e, quem sabe, todo mundo aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio. Tem também o nosso site, o vaicairnoenem.com, que tem notícias, informações e tudo que você precisa para tirar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? A aula de hoje é de Química, porque a tabela periódica esse ano está completando 150 anos. A aula é com a professora Gabriela Sá. Gabi, mete bronca! Oi, eu sou a professora Gabriela Sá. Você pode me encontrar no @Alice no País da Química e hoje nós vamos estudar um pouquinho de Química. E o que de Química? A tabela periódica. Mas por que nós vamos estudar a tabela periódica? Este ano, 2019, ele é considerado o ano justamente da tabela periódica. Isso porque há 150 anos atrás nós tivemos Dmitri Mendeleev numa tabela que seria responsável por organizar todos os elementos, todos os 63 elementos conhecidos até então. A tabela periódica, ela sofreu diversas alterações no decorrer da história. Primeiro, os filósofos pensavam numa estrutura básica que compusesse toda a matéria e, a princípio, consideravam os 4 elementos como os elementos responsáveis por tudo. Depois, nós tivemos outros cientistas que contribuíram para a ideia da construção da tabela periódica. A princípio, as tríades de Oppenheim, onde ele pegou até então apenas era conhecida a massa atômica dos elementos, então ele pegou a massa atômica dos elementos, fez médias aritméticas e conseguiu dividir pequenos grupos de elementos. Logo em seguida, nós tivemos o parafuso telúrico, onde foi a primeira organização periódica a pensar em periodicidade da tabela. Logo em seguida, a lei das oitavas, que logo naquela época foi meio que ironizada, mas em seguida também descobriu-se que havia periodicidade em sua organização. Só que o grande pai, o grande cientista considerado como o pai da tabela periódica foi o Dmitri Mendeleev. Isso porque ele pacientemente conseguiu organizar 63 elementos numa única estrutura. Existe até uma história de que ele sonhou com a tabela periódica e que, por gostar muito do jogo de paciência, ele conseguiu pacientemente estruturar uma tabela mais parecida com o que nós conhecemos hoje. No entanto, o que todos esses cientistas erraram foi que todos utilizavam a massa atômica para tentar estruturar a tabela periódica, enquanto que, logo em seguida, depois de Mendeleev, um outro cientista chamado Moseley conseguiu solucionar esse problema, que foi justamente desconsiderando a massa atômica e começando a utilizar o número atômico, ou seja, o número de prótons dos elementos, para estruturá-la. Atualmente, a tabela periódica ela é constituída de 118 elementos químicos, sendo que até o elemento 92 são elementos naturais, chamados de cisurânicos, e a partir do 92 são elementos artificiais, chamados de transurânicos. A tabela periódica ela tem várias organizações. Dentro de uma única tabela você consegue ter várias divisões. O grande grupo dos metais ele é caracterizado por ser sólido, exceto pelo mercúrio, que é aquele metalzinho, aquele elementozinho que nós tínhamos nos termômetros antigos, e aí eles são líquidos à temperatura ambiente. Outra divisão, além de uma grande divisão de metais e ametais, é a divisão por blocos de subníveis, onde nós temos o subnível S, P, D e F. O grupamento S e P são dos elementos representativos. Por quê? Porque na divisão desses elementos, das famílias desses elementos, nós encontramos características físico-químicas comuns entre essas famílias, tal como você encontra características comuns na sua própria família. E os de transição, que aí eles possuem propriedades mais amplas e aí não daria para a gente classificá-los, não seria necessário a gente classificar cada um. São
18 famílias, sendo 8 representativos e 10 de transição. As 8 representativas recebem nomes, sendo a 1 ou antiga 1A dos metais alcalinos, a 2 metais alcalinos terrosos, 3, já que o primeiro elemento é o boro, a família do boro, 4 ou 14 do carbono, 5A ou 15 do nitrogênio, 6A ou 16 dos calcogênios, 7A ou 17 dos halogênios e a nossa última, a dos gases nobres. Os gases nobres, eles são os elementos que todos os outros elementos querem ser, porque eles são estáveis, eles são encontrados sozinhos na natureza e foi identificado que em sua estrutura eles possuem 8 elétrons na sua valência e atribuiu-se a isso a sua estabilidade, exceto do primeiro gás nobre, que é o hélio. O hélio ele segue a regrinha do dueto, onde ele possui apenas 2 elétrons na sua valência. As famílias nos diz quantos elétrons nós temos na valência daquele elemento e os períodos que estão na horizontal da tabela periódica nos diz a camada onde aquele elemento está. Preste atenção, ferinha, porque muito provavelmente nós encontraremos questõezinhas incríveis de tabela periódica no Enem e espero ter ajudado. Até lá! Com certeza, Gabi, com certeza ajudou todos os feras. E fera, prestou atenção no que a professora falou, né? Tabela periódica vai cair no Enem. E por hoje eu me despeço de você. Até o próximo programa. Tchau, tchau.